Conforme o falcão se aproximava, Ganishka vislumbrava sua vida, passando diante de seus olhos. A minha mãe adorava o meu irmão mais novo, e para garantir que ele assumisse o trono, ela me envenenou quando eu tinha 6 anos. Mas sobrevivi. Depois que acabei com meu irmão e minha mãe se jogou do alto da janela, nada mudou. A realeza e a aristocracia às vezes mostravam hostilidade, às vezes fingiam apoio, enquanto conspiravam para me matar, o príncipe. Eu sobrevivi àquele covil de víboras, e as coisas que encontraram os olhos do príncipe serpente no trono eram os olhos do rei, olhos cheios de medo e suspeita. Durante uma visita real, o rei foi morto quando sua montaria enlouqueceu de repente. Mas mesmo quando subi ao trono, não conheci a paz. Este jovem rei cobra de um pequeno reino tinha ouvidos aguçados. Os dragões das nações em guerra estavam à espreita. Para sobreviver, dediquei-me de mente e alma à guerra. A astúcia e a compostura de uma víbora que cultivei desde a infância me permitiram enganar a morte muitas vezes. Tive que inspirar medo, um medo muito maior que o meu. Como era de costume entre as nações em guerra, tomei uma esposa da realeza de um reino vizinho e até tive um filho. Mas com todo o meu tempo dedicado à guerra, não tive a oportunidade de voltar atrás e olhar para minha família. Não, eu temia a ideia de mãe e filho. Por muitos meses e anos, lutei no campo de batalha e me tornei um dragão incomparável entre os dragões das nações. Em algum momento, a ambição de reinar supremo sobre o mundo tomou conta de mim. Era como se nenhuma quantidade de sangue pudesse cobrir meu medo irreconciliável. Voltei ao palácio depois de vários anos para participar de um banquete. Fui envenenado. Os soldados se voltaram contra mim. Os olhos do meu filho, me olhando, eram medrosos e turvos, como se refletissem a aparência dos meus. Apunhalado, busquei aquela pedra estranha, como se minha vida dependesse disso. Aquela coisa foi me apresentada uma vez por um estranho, um sadhu, à beira da estrada. Então eles vieram e eu retornei. A vida, o mundo, é tudo escuridão. Na escuridão envolvente, você tem medo, você inspira medo, você se contorce e rasteja. Falta de luz. Isto é vida. Lentamente, Ganishka abriu os olhos. Mas aquele clarão o fez fechá-los novamente. Estava claro, mas ele não podia ver. Estava quente, mas ele não conseguia sentir. Mas sabia que seria queimado. Uma mão se aproximava de seu rosto. Você não consegue ver, porque as pessoas que carregam a luz estão dentro da escuridão. Ele viu aquele que estava para destruí-lo. Aquela mão, uma mão de Deus. Vento. E na escuridão, você consegue descobrir a verdadeira luz. A luz o envolvia, e lentamente, Ganishka fechou os olhos mais uma vez. E nesse mesmo instante, Zod percebeu a espada da ressonância partindo a realidade, abrindo um portal. A espada forjada de Berhelides. O Cavaleiro Caveira surgiu de repente, de trás de Vento, pronto para matá-lo. Ele ergueu sua espada para atacar. Zod tentou o impedir, mas era tarde. O ataque fora realizado. Um segundo depois, Zod investiu com suas garras. O Caveira desviou. Estive esperando por você, disse Vento.
esperando na junção do tempo, almejando a mão de Deus. Cavaleiro Esqueleto. O ataque da espada da ressonância não havia acertado Fento, que agora segurava o corte na palma de sua mão. O resultado do ataque fora deformado, dando forma a algo parecido com um chicote. Então você deformou o espaço? Refletiu o cavaleiro. A verdade do karma está atada a esse único golpe de espada. Quando você renasce, você alcança um nível ainda mais profundo no reino astral. Graças a esse único golpe de espada, a porta se abriu. A cabeça principal de Ganeshka fora partida ao meio. E a partir deste corte, um portal se abriu. Uma explosão de luz que se espalha e toca a todos. No navio de Roderick, todos estavam reunidos para ver aquela luz que se aproximava. Quando Guts é tocado por ela, ele sente como se tivesse entrado no mundo astral. A luz continua a se espalhar, até cobrir todo o mundo. Em uma floresta, unicórnios fugiam apressadamente de uma colossal serpente de 9 cabeças. Uma verdadeira hidra. Lenhadores se depararam com essa cena inexplicável e, confusos, partiram em fuga, exatamente no momento em que arpias faziam sua chegada. Este foi apenas o começo da transfiguração do mundo, onde os limites entre fantasia e realidade começaram a se mesclar. Não somente unicórnios, hidras e arpias, ogros, dragões, trolls, goblins, fantasmas. Entre aldeias, cidades, nações e povoados, durante séculos, durante milênios, histórias foram contadas sobre essas figuras, como se elas realmente existissem. As pessoas os temem, anseiam por eles, mas não conseguem alcançá-los ou escapar deles. Assim eles continuaram imaginando esta outra metade do mundo. E agora, ela está diante de seus olhos, o desejo da humanidade, a fantasia. No campo de batalha, todos olhavam para o alto, para aquilo no que o corpo de Ganeshka se transformou. Como uma frondosa árvore das lendas nórdicas, que ultrapassa os céus e alcança os horizontes da terra, como a árvore sagrada das escrituras orientais, sob a qual o santo homem atingiu o Nirvana.
como a árvore citada dos segredos do Oeste, que descreve os princípios do universo. Aquilo que seria a origem de tudo, enraizando-se no ventre da humanidade, aparentava o formato de uma verdadeira árvore. Enquanto todos a olhavam embasbacados e admirados, uma criança percebe outra coisa que surgira. Então, aponta para lá. Uma cidade que surgiu do nada. Será possível, Dizia a voz. que essa seja a lendária cidade perdida que diziam estar submersa sob o solo de Windham desde tempos remotos? Ela seja digna de ser o berço do novo mundo, o alicerce do trono do Falcão. Esta sim será Falcônia, a cidade do Falcão. Pontiff estava admirado. Não pode ser. É gigantesca. Falcônia. Falcônia. É sublime demais. Nem parece construída por mãos humanas. Ou melhor, talvez por isso mesmo, seja a cidade do Falcão. O Falcão, flutuando com Zod, aponta para a Falcônia, como se desse um sinal. Após alguns segundos de reflexão, todos entenderão. Então, humanos e monstros partiram juntos, rumo à Falcônia. Chegamos ao fim de mais um grande arco. A partir do próximo começaremos o arco da fantasia. Chave Pix na tela para quem quiser colaborar, manter a qualidade e pagar o café do editor. Agora vamos aos nomes, lembrando que no último vídeo não teve, então nesse, os nomes são dos que patrocinaram desde o penúltimo vídeo. Começando pelo nome dourado, William Sieben, muito obrigado. Seguindo, Lucas de Almeida Martins, Lucas Vinícius Lima Freitas, João Vitor do Prado, Paulo Henrique Volski, Gabriel Gomes Figueiredo, Darwin de Souza Gomes, Maicon Loila da Silva, Obed Edom Soares Marques, Gustavo Gueleri Atan, João Paulo Moreira, Alexandro Góes dos Santos, Wellington Júnior dos Santos Machado, João César Prestes Loureiro, Richard Mariano Tavares da Silva, Marcelo Moreira, Luan Henrique Villani, Pedro de Souza Dantas, Cristiano de Araújo dos Reis, José Henrique Lima Conceição, Rafael Adler Dantas da Silva, Patrick Pereira dos Santos, Patrick Della Via, Rodrigo Caio, Leandro Moral Castilho, Eduardo Straub Scrode, Cauê Lopes Silva, Felipe Maximiliano Novak Aguiar, Israel Rodrigues Andrade, Nicolas Bom Rosa, Matheus Franca da Costa, Arthur Teixeira Campione, Derek Renan Francisco, Eric Peçanha Batista, Rogério Mendes Agostinho da Silva, Igor Bertoldo Siqueira, Renzo Silva Braga, Lucas Pereira Barbosa, Vitor de Faveri Pereira, Cleide Ferreira Teles, Gustavo Piranga Miguel, Everton Ramon Franca Silva, Guilherme de Azevedo Santos, Kaique Sávio Santos da Silva, Peterson William Castro do Amaral, Pierre Davi Santos Sales, Gabriel Carolino da Silva, Giovanni Sabatini de Oliveira, Caio Henrique de Oliveira Firmino Cortez, Lucas Bertolossi, Bruno Roberto Pereira, Jorge Miguel da Silva, Mário Sérgio Garcia, Pedro Henrique Souza Pinto, Rafael Pautelo Martins, Leandro Moral Castilho, João Fidelis da Silva, Nicolas Martins Luan Santinello Dias, Lucas Eduardo Padilha Lochefta, Leonardo Medeiros de Moraes, Luan Gonçalves da Silva, Guilherme Amaral Batista, Ícaro de Oliveira Fázio, Lucas Campos Souza, João Paulo de Oliveira Uchoa, Melanie Ricardo Rochate Vasconcelos,
Christian Nascimento Bittencourt, João Paulo Queiroz da Silva, Richard Douglas Costa da Silva, Rômulo Kaique Negreiros Conceição, Bruno Salles Brancalhão, Alan Ribeiro de Carvalho, Vitor de Oliveira Furtado, Eustáquio Francisco Souza, Gilberto Aparecido Costa, Joabson Vitor Félix Ferreira da Silva, Juliano Santiago Silva, Fernando Garbachevski, Richard Crozara, Jaime Felipe Peixoto, Richard Mariano Tavares da Silva, Pedro Henrique Nascimento Brasileiro Almeida, Patrick Della Via Gomes, Micaio de Souza Juca, Gabriel Carolino da Silva, Davi Fernandes Gotelipe Soares, Leonardo Zaloncini, Guilherme Augusto Beltrame, Mariana Campos de Sá, Wesley Nadorni Delagaça, Daniel Costa Talevi, William Marques Barbosa, Kaique Pareda, Daniel Gomide Dal de Freitas, Pedro Miguel Silva Santos, Luiz Gustavo M. Lucena, Breno de Lucena Bezerra, Vitório Augusto Vieira Batista Dantas, João Paulo Moreira, Walter Wallace Menezes de Araújo Neto, Célio Nestor da Silva, Luiz Augusto Ligório Jane, Roberto Carlos Cruz, Lucas Eduardo dos Santos Fernandes, Leonardo Tardim Leal da Silva, Vitor Ferreira do Rosário, Gustavo da Silva, Anfrísio José da Trindade Júnior, Bianca Roberta Monteiro Gavião, Matheus Martins Viana, Carlos Eduardo da Silva Viana, Andrei Vitor Lourenco da Veiga, Pedro Zevaldir Souza, Rodney Ribeiro, Kaique dos Santos Cavalcante, Tiago de Oliveira Campos, José da Silva, Ancísio, Eduardo Inácio Martins, Eduarda Straub e Schrode, Geisael Josias, o nome do cara é um trava-língua, Duarte, Lucas Veloso Miller de Sales, Maurício Luiz dos Santos Júnior, Cícero Kaique Monteiro Feliciano, João Rubens Moreira Júnior, Paulo Henrique Tavares Strauss, Felipe Augusto Gomes Soares Lopes, Rafael Freitas de Carvalho, Pedro Gregório Lima Ferreira, Farlisson de Jesus Barbosa Martins, Darwin de Souza Gomes, Cleiton Vieira de Freitas, Leandro Sampaio Paz, Rafael Siqueira Souza, Tiago Aquino, Danilo Magalhães de Oliveira, Benjamin Aires Feyer, Cristiano de Araújo dos Reis, Breno Nascimento Dias, Davi Rodrigues dos Santos, Alex Souza, Ana Paula dos Santos, Igor Machado Henke, Rodrigo Caio. Muito obrigado e até a próxima.